Bom dia, doutor Alessandro, como vai? Bom dia, Christian. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite. Bom, pessoal, o doutor Alessandro Melanda, agora eu vou dar uma pequena introduzida, né, sobre quem é o doutor Alessandro Melanda, mas posso garantir para vocês que é uma pessoa excelente, extraordinária, educada, cordial, sempre assim, uma postura impecável. Por isso, acho que também ele foi escolhido para ser presidente agora da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, tá? O doutor Alessandro, ele é professor, né, de medicina na UEL, em Londrina, mas também ele é principalmente cirurgião ortopedista pediátrico, né? Então, o doutor Alessandro tem uma história muito, muito bacana sobre análise de marcha, né? Quantos anos é, doutor Alessandro, que você atua com análise de marcha? Primeiro, muito obrigado pelas palavras. Eu posso dizer que elas também valem para você. Espero. É, eu trabalho com análise de marcha há mais de 20 anos. Eu tive meu primeiro contato ainda na residência de ortopedia. Quando eu visitei um laboratório, achei que aquilo realmente era algo fantástico, algo que eu precisava entender, porque conseguia medir aquilo que eu fazia. Então, isso realmente me trouxe uma grande expectativa em um dia poder fazer parte disso. Depois, durante meu fellow na CD, que é a gente chamava de R4, onde a gente fazia uma subespecialidade, né? No caso, ortopedia pediátrica, eu tive a oportunidade, junto com o Paulo Selber, né? Entrar nesse mundo maravilhoso da análise de marcha, né? Da análise do movimento. Terminando o fellow, eu fui para a Universidade da Califórnia, onde eu tive o grande prazer de realizar outro fellow e lá conhecer o Dr. David Sutherland, que é foi um dos pais da análise de Uau, marcha, né? sim. E era um momento bem interessante, porque ele já como professor emérito da Universidade da Califórnia, ele tinha tempo. E eu realmente aproveitava muito esse tempo com ele para discutir, conversar, enfim. Uma pessoa maravilhosa e que muito me ensinou naquele momento. Voltando para o Brasil, eu assumi o laboratório de marcha da CD, o Paulo Selber estava indo para a Austrália, e depois disso tive a oportunidade de vir para a UEL, para a Universidade Estadual de Londrina, me mudei para cá. Durante um bom tempo fiquei também em Curitiba, coordenando o laboratório de marcha de Curitiba. E essa é a minha breve história com análise de marcha, né? E hoje continuo com alguns projetos aqui em Londrina, também trabalhando ainda com análise de marcha. Breve história de 20 anos, né? Pessoal, o doutor Alessandro, semana passada tivemos o doutor Epitácio, agora temos o doutor Alessandro, né? Eles estão agora participando aqui com a gente, tá? Com outros convidados que mais tarde vou falar que vai ser, por exemplo, na semana que vem, né? Fazem parte da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha. Eles são, para mim, uma elite, porque eles tiveram a possibilidade de poder trabalhar já com tecnologia de ponta há muitos anos, né? Então, eles já têm uma visão de como interpretar, de como aproveitar de dados, né? Principalmente sobre casos complexos. Tipo, hoje vamos ver um caso bastante complexo com o doutor Alessandro, né? E esta série de live que vamos fazer agora é uma série um pouco especial, né? Eu participei desde o começo, que começou a nascer a Sociedade Brasileira de Análise de Marcha e Movimento Humano. Tenho um carinho especial para esta sociedade aqui, porque para mim são todas pessoas fantásticas, como o doutor Alessandro, que vocês vão conhecer hoje, né? E também porque eles estão fazendo realmente um trabalho de formiguinha para poder implementar a cultura, né, da análise de dados no movimento humano, que, sem dúvida, é uma possibilidade de poder trabalhar de maneira objetiva. O que muda, doutor Alessandro, trabalhar de maneira objetiva? Christian, primeiro é agradecer a sua parceria de tantos anos com a Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha. Realmente, essa parceria tem trazido grandes frutos, tem tornado possível a realização dos congressos
brasileiros, né? Agora a gente vai ter mais um em Recife, apesar de ser online, será gerado em Recife. O Dr. Epitácio é o presidente da sociedade. Mas, sem dúvida, quando a gente fala de análise do movimento, a gente está falando em algo que consegue medir. Como diria Lord Kelvin, eu tenho um engenheiro em São Paulo, um grande engenheiro, Wagner Godoy, que ele citava muito esse personagem, o Lord Kelvin, dizendo que ele tinha uma frase emblemática que dizia: você só entende aquilo que você consegue medir. Então, realmente, a gente passa a entender a marcha, passa a entender o movimento quando a gente consegue medir. E a mensuração ela é feita, obviamente, pela análise do movimento, pela análise tridimensional do movimento. Então, essa é a importância, né? É uma ferramenta que nos ajuda muito, tanto na pesquisa quanto na assistência. Exato, exato. Daqui um pouquinho já vamos ver como usar essas informações mais uma vez, porque vocês sabem, né? Nós sempre trabalhamos com dados, né? De análise de movimento. Uma outra frase do Dr. Melanda, que é um pouco mais recente, né? É de um analista de dados, esse daqui, acho que pode virar um novo leme, né? Porque aquela do Lord Kelvin é famosíssima, né? Mas esse daqui é um pouquinho mais nova, que diz assim: sem dados, você tem somente mais uma opinião. Perfeito. É isso, né? Já havia ouvido essa frase e concordo plenamente. É isso mesmo. É Mais isso uma mesmo. opinião. E opinião a gente Exatamente. sabe que é a evidência científica mais baixa, né? Sim. Apesar dela ter sua importância, mas é dentre as evidências científicas aquela de menor nível. Ela pode abrir uma visão de uma coisa a investigar, né? Sim, Porque você tem a sim. capacidade de observar um fenômeno, uma situação, falar, aqui tem um padrão que acho que, né? Uhum, E ela é o começo, né? É a uhum. faísca para, Exato. só que depois precisa ser alimentada, né? Da informações, de dados mais robustos. E aí, pessoal, ele já adiantou, doutor Alessandro, a questão do evento que a Sociedade Brasileira de Análise de Marcha e Movimento Humano vai trazer. Vocês estão vendo a minha tela, doutor Alessandro? Sim, estou Ok. vendo. Bom, esse daqui é o site da Sociedade Brasileira de Análise de Marcha, tá? Aqui, sbacm.org, SBACM, né? Eu sempre brinco com o Guilherme sobre o nome, às vezes eu falo, como é que estão as coisas nas BACM? Aí, aqui, vocês podem dar uma olhada aos conteúdos que eles já estão trazendo para cá, tá? Eles fazem também reuniões semanais, né, de discussão, faziam, né, agora acho que um pouquinho pararam, né? Este foi o evento que foi feito em Goiânia, um evento, na minha opinião, com um nível de qualidade de conteúdo extraordinário, né? E aí, outras questões que vocês podem ver aqui são laboratórios, membros, e aí vocês podem já também associar-se, tá? Agora, eles vão organizar este evento no dia 14, dia 16 de outubro, como o doutor Epitácio já tinha comentado, né? Este evento vai ter a possibilidade também de participar presencialmente a alguns workshops, certo, doutor Alessandro? Perfeito. O evento é online, né? O evento principal. Entretanto, alguns workshops serão presenciais, né? E a gente espera que a pandemia permita isso, né? Mas mesmo esses workshops serão gravados e depois disponibilizados no site para os sócios da sociedade. Isso é um convite para todos aqueles que estão envolvidos com a análise do movimento se associarem à sociedade. É uma sociedade ainda aberta para novos sócios. Isso seria de grande interesse da sociedade ampliar seu leque de sócios. E o evento principal, ele é um evento gratuito, será gerado lá em Recife, mas disponibilizado pela internet, obviamente, e estará disponível em breve, acredito que no máximo uma semana, já no site da sociedade para as inscrições.
eu posso dizer que esse será, sem dúvida, o melhor congresso da sociedade. Por quê? Os anteriores, apesar de ter apresentado um nível altíssimo, nós tínhamos uma situação que a pandemia mudou, e mudou para melhor. Olha só, difícil dizer isso, né? Mas nós tínhamos a necessidade de trazer o convidado internacional para cá, presencialmente. Agora, com a questão online, né, nós conseguimos um número grande de convidados internacionais que participaram do evento. Né? Então, nós teremos engenheiros, nós teremos médicos, nós teremos fisioterapeutas dos Estados Unidos, da América do Sul. Acho que a gente terá um congresso realmente de um nível altíssimo. Nós escolhemos a dedo esses convidados. Realmente são expoentes da análise do movimento no mundo. Fantástico. Então, pessoal, convite, evento online gratuito, 14 e 16 de outubro. Lá também vai ter alguns workshops bem interessantes, presenciais, que serão pagos por quem quer participar. Workshops depois disponibilizados para associados aqui dentro da sociedade. E aí, agora, né, pessoal, vale a dica ali, vamos reforçá-las também semana que vem com outros convidados que pertencem da sociedade, né? E agora vamos ver um pouquinho o conteúdo que está trazendo para nós o Dr. Alessandro, que é um caso clínico. Ele vai apresentar como raciocinar um paciente com paralisia cerebral. Estou disponibilizando a minha tela. Já chegou aqui. Vou colocar apresentar slide. Ok, só para reforçar, então, o terceiro congresso da Sociedade Brasileira de Análise Clínica da Marcha e do Movimento Humano, de 14 a 16 de outubro de 21, online, gratuito, como disse o Christian. A Universidade Estadual de Londrina, onde é uma dos meus locais que eu trabalho, e o Instituto ProKids é o local onde eu tenho a minha clínica privada. Esse é o nosso caso clínico. Antes de começar, eu gostaria de dizer que, como qualquer avaliação clínica, a avaliação do laboratório de movimento, o laboratório de marcha, ela segue uma sequência de raciocínio. Começamos sempre por uma história, depois realizamos o exame clínico desse paciente. Nesse exame clínico, em geral, a gente avalia a goniometria, avalia a força muscular, tensão muscular, avaliamos também controle sobre o movimento. Depois, vemos as habilidades motoras desse paciente. Em cima disso, nós começamos a gerar algumas hipóteses. E, como em qualquer outra situação da avaliação clínica, nós utilizamos de exames subsidiários para sustentar, afastar ou pelo menos melhorar a nossa hipótese, para que a gente possa gerar aí um tratamento. E nesse momento final é que entra a análise tridimensional, como uma ferramenta importante, como exame subsidiário importante, para responder as perguntas que nós temos em relação àquele caso. Então vamos ao nosso caso clínico. Essa é uma mocinha de 13 anos, nasceu prematura, desenvolveu paralisia cerebral, iniciou a marcha com 5 anos de idade, não tinha cirurgias prévias e estava apresentando perdas motoras nos últimos tempos. Quer dizer, a habilidade de andar estava sendo cada vez menos capaz por parte dela, né? Ela chegou no nosso ambulatório, no hospital público, né, da Universidade Estadual de Londrina, o HC, e com esse padrão, né, a gente percebia aqui uma dorsiflexão excessiva do tornozelo, uma flexão aumentada do joelho, muito aumentada do joelho, e uma flexão do quadril. A gente tinha um padrão em agachamento importante, mal conseguia se sustentar alguns segundos em pé, necessitando de apoio. Vamos para o exame clínico. No exame clínico, a gente já percebeu uma dorsiflexão excessiva do tornozelo, mostrando aí provavelmente uma insuficiência do tríceps sural. Avaliamos também um déficit de extensão dos joelhos. O joelho apresentava uma contratura em flexão, mais ou menos uns 20 graus, e mais do que isso, não conseguia se estender até esses 20 graus, até esse déficit, quer dizer, tinha uma insuficiência no mecanismo extensor dos joelhos. Observamos ela andando, né? Percebemos que essa mocinha realmente tinha esse padrão em agachamento, né? Nenhuma grande dúvida, né?
aquilo que a gente via estático no exame clínico se confirmava no exame de vídeo. Nós classificamos essa mocinha como uma classificação motora grosseira geral, que é bem importante para a gente entender o prognóstico dela, como a GMFCS3. Entretanto, ela estava evoluindo com perdas progressivas e indo para um GMFCS4, quer dizer, praticamente parando de andar. Nós começamos a pensar a respeito desse caso, percebemos então que realmente a gente estava frente a uma mocinha que tinha um déficit do mecanismo do tríceps oral, tinha um hiperalongamento do tríceps oral, tinha uma sobrecarga no mecanismo extensor do joelho, isso para a gente era bastante evidente. Entretanto, nós começamos a ter dúvidas, será que esses flexores de joelho, que sempre são colocados como vilões aí de produzir flexão do joelho, será que eles realmente estavam encurtados, eram a fonte principal do problema dessa menina, ou não? Posso dizer para vocês que nem sempre, já dando uma dica, né? Muitas vezes, num paciente normal, nós podemos ter um comprimento desse músculo até menor do que o comprimento do paciente agachado. Olha que interessante, né? A gente sempre acha que o músculo do flexor do joelho está encurtado, né? Numa marcha de agachamento. Nem sempre isso é verdade. Ok? Cuidado. Essa é uma consideração importante. Enfim, começamos a ter algumas perguntas a serem respondidas. Voltamos para o laboratório, vimos novamente essa paciente andando, né? Estamos lá com a paciente deambulando, fazendo uma avaliação bidimensional. Percebemos, então, que a marcha de agachamento realmente existe, e a gente tem pés planos. Quando a gente fez uma avaliação mais localizada dessa paciente, a gente percebeu que ela tem pés planos. Entretanto, algumas questões ficavam para ser respondidas, né? Primeiro, ela era consistente? Ela sempre andava do mesmo jeito? Coisa importante. Como é que estava essa pelve? Ela está realmente equilibrada? Temos alterações nos planos rotacionais ou não? Então, são perguntas que a gente começou a querer responder, porque em agachamento parecia evidente para a gente, mas essas outras questões começaram a ser levantadas e precisavam ser respondidas. Bom, e aí a gente vai para a análise cinemática dos membros inferiores. Bom, a primeira resposta, que era bem importante ser dada, era se ela era consistente ou não. Para isso, normalmente a gente captura vários trials, que são vários ciclos de marcha, e posta e coloca eles juntos no gráfico. Eu posso dizer para vocês, não está aqui, mas eu posso dizer para vocês, geralmente a gente coloca aí, plota em torno de 7, pelo menos, ciclos, que ela era bastante consistente, ela realizava o mesmo padrão de curva sempre. Isso é muito importante, porque mostra que nós temos uma situação que se mantém. Quando a gente não tem consistência, muitas vezes a gente precisa, a gente não tem a possibilidade de tratar, porque a gente vai tratar o quê? Um padrão, outro. Quando a gente tem uma consistência, a gente diz, olha, esse padrão ele se mantém, nós temos como pensar em tratar. Isso está muito relacionado, obviamente, ao padrão motor que ela apresenta de espasticidade. Quando a gente não tem consistência, a gente pode ter uma marcha imatura ainda, que vai se tornar consistente, ou então movimentos involuntários, que tornam o tratamento um pouco menos previsível, ok? Bom, os dados de cinemática estavam aí, a gente tinha, então, um padrão bastante consistente. Outra situação que nós percebemos nesses gráficos, que são o lado direito e esquerdo aí colocados, direito vermelho, esquerdo verde, ou azul, perdão, é que ela apresentava movimento, principalmente no plano sagital. Apesar desse padrão de muita flexão do joelho, ela ainda conseguia dissociar o movimento, mostrando que ela tinha controle seletivo. Outro prognóstico interessante para um processo de reabilitação. Ok. Mas vamos, então, dar uma olhada nas situações da cinemática, gráfico a gráfico. A gente tinha, então, uma dorsiflexão muito aumentada do tornozelo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? As alterações do plano sagital estão presentes dos dois lados. Sim. Doutor Alessandro, só explica um pouquinho como é que você viu a questão da dorsiflexão aumentada no gráfico, né? A questão da normalidade, que talvez... Perfeito. Eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu vou voltar aqui nesse gráfico. Existe uma linha entre a porção superior do gráfico inferior, que é a linha do zero, né? Sim.
além dessa linha, existe uma curva que está em verde claro, que é a curva de normalidade. Certo. Normalmente, o contato inicial, o início do gráfico, o tornozelo se encontra na posição de 0, ele vai progressivamente durante o apoio aumentando essa dorsiflexão até atingir em torno de 10, 12 graus de dorsiflexão, depois ele faz uma onda rápida de flexão plantar, que é o momento que o pé se desprende do solo. Depois fica numa situação próxima da neutralidade durante a fase que nós chamamos de balanço. Nesse caso, nós vemos o gráfico aí em vermelho, a linha em vermelho, que é o nosso traçado do paciente, com muito aumentado em relação ao verde normal. Aham. Isso mostra que ele está com uma grande dorsiflexão do tornozelo. Ela parte já com 20 graus de dorsiflexão, ao invés de partir com 0, né? Ela já Perfeito. parte dorsiflexa, né? Muita dorsiflexão já no contato inicial e vai para praticamente 40 graus de dorsiflexão no final da fase de apoio. Então, é como se ela tivesse jogado todo o gráfico para uma posição de maior dorsiflexão. E isso está absolutamente relacionado com aquele exame clínico que nós fizemos, que ela já mostrava no exame clínico muita dorsiflexão. Para um paciente com paralisia cerebral, essa dorsiflexão excessiva ela é muito deletéria, porque coloca um mecanismo extensor do joelho em grande necessidade de trabalhar para poder manter esse joelho em extensão. Então, essa relação entre dorsiflexão aumentada e uma sobrecarga para manter o joelho em extensão, ela é bem conhecida. Então, nós nos preocupamos muito quando a gente vê uma dorsiflexão aumentada no paciente com paralisia cerebral. Bom, qualquer necessidade peça para parar que a gente volta. Mesma coisa do lado esquerdo, e o joelho, 80 graus de flexão desse joelho durante todo o ciclo da marcha. Isso é muito interessante, né? É uma dorsiflexão muito grande, muito acima do habitual, que ali no médio apoio tem que ser 0, ou próximo de 0. Estava com 80 graus durante todo o ciclo da marcha. Aí você pode falar, mas isso a gente já via estaticamente. É verdade. Essa situação de dorsiflexão aumentada, de flexão aumentada no joelho, a gente já observava. Né? E a gente observava também o déficit de extensão do quadril aqui. Né? Estava bem evidente no gráfico do quadril, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então, esse aspecto aqui, a gente está basicamente conseguindo medir aquilo que a gente via, a gente está corroborando, quer dizer, a gente está batendo martelo de que realmente acontece e medindo quanto acontece. E a gente percebe aqui que a pelve, que era uma das nossas preocupações, ela está ali dentro da zona de normalidade, entretanto, um arco de movimento aumentado. E com tanta flexão do quadril, nós nos preocupamos quando a gente estender esse quadril, estender esse joelho aí, se essa pelve não vai para frente, que é, infelizmente, o habitual quando a gente faz esse tipo de correção. Então, a gente já aventava que melhor não mexer muito nos isquiotibiais, eles provavelmente não sejam só eles os vilões aí do problema da flexão do joelho, ok? Bom, então Me a gente não explica tinha... mais um pouquinho esta questão, doutor Alessandro, acho fantástico isso, né? Ok, então, vocês relacionaram, né, a questão da pelve, que estava mantendo um padrão razoavelmente bom, né, a questão dos isquiotibiais. Como é que é, de novo, o raciocínio ali? E isso é bem importante. Ela estava em extrema flexão, né? Tanto do joelho quanto do quadril, que a gente percebe pelos gráficos de cinemática, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Nesse momento, a gente percebe que quando ela vai aumentar a flexão do quadril no final da fase de apoio, a pelve até vai um pouco para trás. Isso mostra que, na verdade, assim, a gente tem ali alguma tensão desses isquiotibiais, mas como esse padrão de movimento está aumentado, ela está em muita flexão do quadril, quando a gente colocar esse quadril em maior extensão, provavelmente os isquiotibiais vão relaxar e ela vai verter a pelve anteriormente. Então, tome cuidado. Quando você vai estender muito o joelho e estender o quadril, a pelve pode ser desequilibrada nesse momento. Isso é muito comum. Né? Então, os isquiotibiais eles têm que ser abordados, nesse caso, com bastante parcimônia. Nesse caso, especificamente, nós abordamos, percebemos que a pelve estava até ali perto do normal. Se ela tivesse muito antivertida, a gente nem ia tocar neles. Nós tocamos neles, mas fizemos uma transferência. Depois eu vou comentar a respeito disso,
para tentar manter alguma capacidade de estender a pelve. Bom, aí está o nosso, provavelmente, principal problema, que é o plano sagital dela, né? Sim. E nós conseguimos entender que isso acontecia tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas entendemos também que nós tínhamos algumas alterações rotacionais, principalmente ao nível do joelho esquerdo, que denotava uma rotação externa tibial. Olha só, isso a gente não tinha percebido de maneira muito clara. O quadril estava bom, rotação, mas nós tínhamos uma rotação externa da tíbia esquerda, que nós precisaríamos também trabalhar nela. Bom, depois de feita essa avaliação tridimensional, nós pudemos classificar a marcha dessa paciente. Ela seria classificada como nível 3, é um nível de uma classificação que eu desenvolvi durante meu doutorado, dos pacientes que apresentam padrão em agachamento e que utilizam órteses, no caso, tutores externos como andador. Quando a gente está falando de nível 3, geralmente a gente está falando de problemas musculoesqueléticos significativos, que alteram a capacidade da marcha, estão presentes e deveriam ter sua correção considerada. Por que considerada? Nem sempre a gente tem condições neurológicas para fazer essas correções. Mas quando acende esse vermelhinho aí do nível 3, a gente fala, olha, tem alterações musculoesqueléticas que podem merecer correção. E aí foi isso que a gente decidiu. Depois de avaliar essa paciente clinicamente, classificá-la como nível motor capaz de ser reabilitada, percebendo que apresentava alterações importantes do sistema musculoesquelético, nós definimos que nós tínhamos necessidade de melhorar a extensão desses quadris, melhorar a extensão dos joelhos, corrigir a rotação externa tibial à esquerda e corrigir os pés planos. Olha só, várias correções aí para a gente produzir uma melhora nessa paciente. Com relação à correção dos quadris, nós realizamos uma tenotomia do músculo psoas na margem da pelve. Com relação à extensão dos joelhos, nós fizemos a transferência do semitendíneo para o tubérculo adutor. Nós tiramos o semitendíneo de flexor do joelho e passamos ele a se manter apenas como extensor do quadril. Corrigimos a deformidade de flexão do joelho com uma ostomia extensora do joelho e também melhoramos o mecanismo extensor do joelho com um abaixamento do tendão patelar. Além disso, fizemos uma ostomia derrotativa da tíbia, que ela estava muito em rotação externa, passamos ela para uma rotação neutra. Okay? São várias alterações. Obviamente, a gente vai discutir muito mais detalhes durante o congresso de análise de marcha no final do ano, com, inclusive, experts internacionais no assunto. Aqui estava a paciente depois das correções feitas, já no pós-operatório. A gente estava já com uma visualização lateral, ela estava mais equilibrada, né? A gente chama de força de reação ao solo passando à frente do joelho, coisa que não acontecia antes da cirurgia. Me pareceu um resultado bastante interessante. Claro que tínhamos que manter a reabilitação. Ela, como nós não tocamos nos tríceps rurais, nós precisávamos de uma órtese. Essa é uma coisa importante, né? Qual órtese indicar? Opa, isso é bem simples nesse caso. Nós temos aí duas opções para ela, uma órtese rígida ou uma órtese de reação ao solo. As duas evitando uma dorsiflexão do tornozelo durante a fase de apoio. Porque se nós usarmos uma órtese articulada, essa órtese articulada permite dorsiflexão na fase de apoio, ela não deve ser indicada, senão você vai voltar àquele padrão, pode voltar àquele padrão de dorsiflexão excessiva no apoio com flexão aumentada do joelho. Então, nesse caso, a única órtese que nós não podemos utilizar para ela, das disponíveis, é a órtese articulada. A órtese rígida e a órtese de reação ao solo são órteses adequadas porque limitam a dorsiflexão na fase de apoio. Bom, aí temos ela no pós-operatório, está ainda no processo de reabilitação, começando a deambular, a gente percebe algumas melhoras que parecem interessantes. Infelizmente, as órteses que nós temos muitas vezes são órteses que fazem com que o pé da criança fique muito grande, né? Dificulta a passagem do pé. Mas, enfim, ela estava mais equilibrada, usando muletas, iniciando o processo ainda de reabilitação. Né? Nós víamos nos gráficos de cinemática um padrão de melhora na extensão dos joelhos, o tornozelo estava mais próximo do padrão de normalidade, aí está plotado tanto com quanto sem órtese. Percebe que o padrão é muito parecido, né? Praticamente bem parecido. a gente vê uma linha única.
Nós não tínhamos conseguido estender completamente o quadril, e isso fazia com que nós já pensássemos numa orientação para os fisioterapeutas para trabalhar muito o fortalecimento dos extensores do quadril, bem importante. E nós percebemos que tinha acontecido aquilo que a gente temia. Realmente Sim. aumentou a versão da pelve. Então, a gente, apesar de cuidados que a gente teve ali, de não alongar os isquiotibiais, trabalhar neles só com uma transferência, só de produzir maior extensão do joelho e do quadril, a gente já jogou a pelve para frente. Isso é algo que acontece muito, mas nós já tínhamos passado a orientação para o processo de reabilitação, fortalecer o máximo possível os glúteos. Tá? A gente percebeu nos dados de tempo e espaço que a velocidade dela com e sem a órtese era praticamente a mesma. Isso acontecia com os outros dados também de parâmetros lineares, né? Mas a gente tinha um dado bastante interessante que mostra de maneira geral como a marcha tinha evoluído, que a gente chama de Global Profile Score, que é o GPS. O GPS antes da cirurgia, e o GPS está relacionado a parâmetros cinemáticos, né? Ele era de 29. Depois da cirurgia, com órtese foi 15 e sem órtese 13. Quanto menor, melhor, ok? Então, a gente percebia que houve uma melhora 100% dessa marcha, né? Ela ainda estava no processo de reabilitação e a órtese, na verdade, ela estava sendo usada inicialmente para facilitar a descarga de peso, mas provavelmente nos próximos tempos ela seria abandonada, já que a gente percebia que funcionalmente ela estava até melhor sem as órteses. Tá? Exato, isso que dava para ver também no vídeo, né, que ela deambulava praticamente quase Perfeito. melhor já no vídeo, dava para ver se no órtese. Então, isso é muito interessante que você pontua. A sua sensação do vídeo, ela foi confirmada com dados. Sim. Isso é muito interessante, porque às vezes você fala, olha, melhorou, mas melhorou quanto? Aqui a gente consegue medir, né? Olha, algumas coisas aconteceram que a gente já imaginava, né? Legal, estamos medindo, né? Então a gente tem aí com certeza a capacidade de medir, como a gente tinha relatado antes, medir é fundamental. Que é uma validação, né? Aqui vocês estão validando a questão que, olha, a órtese agora tá bom, mas ela tem capacidade de eventualmente trabalhar, de andar sem órtese, né? Ela tem essa capacidade, porque os dados estão né, indicando esta coisa. Exatamente. E a gente tem, naquele momento do processo de reabilitação, que ela estava ainda, passar para a fisioterapia, o pessoal da reabilitação, que, olha, precisamos fortalecer alguns músculos ali, né? Essa paciente, além dos treinos funcionais, ela precisa trabalhar o fortalecimento dos glúteos, enfim. Aqui só para mostrar uma outra classificação, que é o FMS, Functional Mobility Scale, que mostra quanto ou como o paciente deambula nas diversas distâncias. Então, esse paciente, ele deambulava com o andador, que ele era o FMS 2. A gente classifica de 1, que é aquele que está andando na cadeira de rodas, 6, aquele que está andando, correndo, subindo escada. Então, ela era um 2 porque andava com o andador. Ela passou a ser um 3, porque passou a andar com muletas. Então, houve uma melhora também nas classificações. Também na classificação da marcha, ela passou do nível 3, a marcha e agachamento, para o nível 2. Ela não é o nível 1, porque apesar de ter uma tendência à extensão do joelho, ainda usa um tutor externo, que são as muletas. Então, moral da história, Christian. Sim. A função da marcha, ela precisa ser pensada como qualquer outra função do corpo, do ser vivo, né? Do ser humano. Então, quando a gente pensa na função da marcha, tem que pensar assim na função cardíaca. Como é que a gente avalia, de acordo com o aumento de complexidade das avaliações, a função cardíaca? A gente primeiro pode avaliar o pulso do paciente, a frequência do pulso, né? Tem um batimento normal, um batimento aumentado, um batimento diminuído, mas é muito pobre geralmente esse tipo de avaliação, né? A gente vai para o estetoscópio, a gente mede lá as bulhas cardíacas para ver o som, né? Mas hoje, muitas vezes, a gente acaba tendo que ir para o ecocardiograma, tendo que fazer avaliações das artérias, do coração, com angiotomografia, porque a gente sabe que nós precisamos de uma avaliação mais pormenorizada, principalmente quando ele vai fazer algum tipo de intervenção. A mesma coisa é com a função da marcha. A gente pode fazer uma avaliação visual da marcha na sala de exame clínico, mas geralmente
a gente tem aí limitações, né? No caso mais simples, ok. A gente pode pôr uma avaliação observacional da marcha, a gente faz uma filmagem, avalia em 2 dimensões, frente e de lado, tem o slow motion para ver novamente. Muitas vezes é possível de trazer grandes informações até resolver, mas é uma avaliação que tem suas limitações também. Agora, de acordo com a complexidade do nosso paciente, muitas vezes a gente precisa da análise tridimensional da marcha, que vai ver os 3 planos de movimento, e vai te trazer maior segurança, vai conseguir mensurar, vai conseguir te ajudar no plano de tratamento de pacientes mais complexos. E hoje é o gold standard da nossa avaliação da função da marcha. Então, assim como a avaliação de funções de outros órgãos, a função da marcha tem possibilidade de ser avaliada de várias intensidades ou de situações, mas a gente sabe que hoje, se a gente for querer, por exemplo, produzir um trabalho científico, medir o antes e o depois, e ter dados quantitativos, a análise tridimensional da marcha, ela é o nosso padrão ouro, né? Essa foi uma apresentação de um colega lá da Shriners de Sacramento, do Vedan, que eu achei fantástica e conversei com ele e falei, ó, vou utilizá-la em algumas situações para mostrar o quão importante é aquilo que a gente tem feito no nosso dia a dia com a análise do movimento da marcha. É justamente o que nós temos comentado com clientes, nas lives, né? Mais complexo, mas você precisa investigar criteriosamente. O exemplo do caso de vocês, a questão do alongamento dos isquiotibiais, mas uma coisa, sem dúvida, sem a análise 3D, vocês não teriam pensado, né? Que é a questão da rotação da tíbia do lado esquerdo, era, doutor? Isso, isso. Por exemplo, ali, né, vocês, o dado que é, olha só isso aí, como está alterado, e ali vocês fizeram uma intervenção. Se vocês não tivessem feito aquela intervenção, por exemplo, sobre aquela rotação de tíbia ali, como teria ficado a paciente? Tem uma hipótese, uma opinião sobre isso, mesmo que eu não Sim, sei, sim. com dados, né, mas... O plano rotacional, Aham. ele é fundamental para equilibrar o plano sagital, o paciente visto de lado. Então, quando você mantém uma rotação externa aumentada, esse paciente tende a recidivar a flexão do joelho, Sim, porque a força de reação solo não passa à frente do joelho, passa lateral, geralmente posterior. Então, com o ele tempo, ele compensa. vai agachando novamente. É fundamental. Eu diria que, assim, algumas pessoas podem dizer, mas eu conseguiria tratar vários casos sem análise. Ok. Mas aí a gente começa a ver que muitas vezes você tem inconsistências nesses tratamentos. Alguns casos dão certo, outros casos não. Por quê? Porque aí falta aquela questão, olha, o paciente era consistente mesmo, você tratou o que tinha que tratar? O paciente ele tinha controle seletivo para receber todo aquele tratamento que você propôs? Você abordou todas as alterações? Ou ficou alguma alteração que você não abordou e fez com que o teu resultado não fosse ótimo? Essas respostas, elas são dadas de maneira quantitativa com a análise tridimensional da marcha. Então, enfim, a gente luta todo dia e a sociedade tem um papel primordial nisso, de divulgar a análise do movimento, de qualificar pessoas para também utilizarem essa ferramenta. E óbvio que a Kinetec tem sido um parceiro em tudo isso, né? E a próxima parceria, com certeza, é o nosso congresso lá em Recife, vai ser online, Aham. né? E de 14 a 16 de outubro, onde a gente vai realizar discussões sobre todo esse processo, desde equipamentos até coleta de dados, como utilizamos esses dados, até o ponto final, que é a abordagem no paciente, né? Sim. Então, acho que isso é extremamente interessante, a gente está sempre discutindo, eu digo que é uma ciência ainda em constante evolução, sempre a gente tem coisa nova, apesar do básico ser necessário, mas a gente está sempre evoluindo, discutindo coisas novas e aprendendo, né? Acho que toda a sociedade tem algo muito interessante, isso foi algo que veio com o Dr. Sutter, lá de San Diego, que também treinou o Dr. Amâncio, que foi o nosso primeiro presidente,
que é a humildade, né? Eu não imagino que você conheça alguém que faça análise de marcha que não seja humilde, porque nós sabemos que a cada dia nós temos coisas novas para aprender. E muito Ali que desejo. vem a coisa interessante que eu vejo, sabe, doutor Alessandro, que é uma coisa que muitas vezes o Guilherme ou outros pesquisadores que participaram das nossas lives sempre comentam, tá? Mas eles estudam, aprofundam, mais dúvidas eles têm e ficam assim, não digo com medo, né? Mas eles ficam cautelosos, Uhum. né? Com cautela. É uma coisa que eles gostam de trabalhar com calma, analisar, Uhum. né? Então, assim, eu estou vendo sempre este padrão aqui, né? Calma, vamos ver as coisas como é que tá, vamos É. discutir, né? Uhum. Então, isso que é a diferença, que a pessoa mais aprende, mais pensa, tem ainda muito É, mais a aprender, né? exatamente. Foi isso que a gente sempre o Amâncio pontuou com extrema humildade, sempre mostrando para a gente os caminhos aí, e nós temos seguido esses caminhos, entendendo que nós sabemos muito já, a tecnologia nos ajuda muito, entretanto, nós não sabemos tudo, e nós estamos em constante aprendizado. Sim. Temos um imenso desejo de expandir o número de pessoas capacitadas em utilizar a análise do movimento na sua prática diária. Estamos tentando ligar os pontos do pessoal das ciências mais básicas, principalmente a biomecânica, com a parte aplicada, que é aquilo que a gente faz na análise clínica, né, tentando produzir tratamentos. Então, essa ponte ela está sendo cada vez mais trazida. Hoje, aqui na Universidade Estadual de Londrina, nós temos o Laboratório de Biomecânica Aplicada, que é chefiado pelo professor Felipe, e ele tem a formação dele em biomecânica, e eu digo que eu aprendo todo dia com ele, ele aprende comigo, porque nós ligamos as duas pontas. Ele é quem mais entende de produzir o exame para mim, e eu sou quem entende de utilizar os dados para a prática clínica. Então, nós estamos qualificando as pessoas em todas as etapas Sim. do uso dos equipamentos, aí, mas do uso também do raciocínio clínico em cima dos pacientes. Né? Eu acho que essa é a nossa missão. Sim, é uma coisa também multidisciplinar, porque, afinal das contas, sempre o fisioterapeuta tem que entrar, né? Tem sempre Engenheiro, educador físico. educador físico, tem multidisciplinar, é uma ponte que o laboratório de Marte, os dados, né, eles estão criando uma comunicação, uma ponte que comunica entre estas demais disciplinas, né? A maioria dos casos que vêm para o laboratório são casos complexos e que demandam mesmo uma situação de multidisciplinaridade e de pessoas de várias especialidades, de várias formações. Você tem o engenheiro, você tem o educador físico, tem o fisioterapeuta, tem o médico, e às vezes tem um médico de mais de uma especialidade, tem um neurocirurgião, tem um fisiatra, tem um ortopedista. Então, e quando a gente começa a pensar junto e utilizar os dados tridimensionais, eu não tenho dúvida que o paciente se beneficia disso, tá? E eu sempre digo, se a gente conseguir entrar no laboratório e discutir esses dados, alguém vai sair ganhando. Vai sair ganhando a ciência pela produção de artigos científicos, vai sair Sim. ganhando o ensino, porque nós vamos ensinar outras pessoas, e vai sair ganhando, em última instância, o paciente, que vai receber um tratamento mais adequado, que foi mais pensado, como disse você muito bem aí, né? E pensado em cima de dados, né? Sim. Às vezes, eu fico preocupado quando algumas pessoas querem trabalhar isoladamente. Eu, por exemplo, não consigo trabalhar isoladamente nesse campo. Eu vejo a necessidade de estar junto, de utilizar o conhecimento de outras especialidades. Sem dúvida, né? Porque, por exemplo, você já comentou ali, aí depois o fisioterapeuta vai ter que fortalecer, aí tem a parte de reabilitação, né? Né, você fez a parte de discussão, de entender o que aspecto você podia trabalhar, e depois tem o colega que tem que continuar o trabalho, né? No aspecto dele, né?
Eu Sim, não imagino que a gente aqui numa live consiga passar todo o raciocínio clínico em cima da análise tridimensional da marcha, né? sim. Ou da avaliação de um paciente. Porque ele é complexo, ele demanda algum conhecimento prévio. Mas, claro, a gente vai estar com o site aberto para todos que tiverem interesse de acessar, vai estar lá várias possibilidades de aprendizado. E nós sempre vamos estar abertos para que perguntas, discussões e sejam abordadas e resolvidas. E, de novo, o congresso vai estar online para todo mundo participar e a gente quer o máximo de participação, porque vai ser um congresso de altíssimo nível. Bom, pessoal, vocês já sabem, dia 14 até o dia 16 de outubro, online gratuito, com workshop presenciais lá em Recife, tá? Bom, então, pessoal, agradecemos mais uma vez o doutor Alessandro. Grande abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, doutor Alessandro. É sempre um prazer conversar com você. E espero Abraço. ter você mais uma vez aqui conosco em futuro. Grande abraço. Abraço, Cristiano.